A primeira competência de linguagens fala sobre aplicar as tecnologias da comunicação e da informação em contextos variados. Veja, é uma linguagem um tanto técnica, né? E aqui eu preciso te explicar o seguinte. A competência 1 fala sobre tecnologias da informação e da comunicação. Por que o Enem fala em tecnologia? O que será que você pensa quando se depara com essa palavra? Tecnologia não é para ser entendida aqui apenas como a técnica da internet, do computador, da máquina ou das redes sociais, que são um tema tão importante no nosso tempo. O Enem também fala sobre isso. Mas quando o Enem fala em tecnologia, o Enem está falando sobre, anota isso, tá? Gêneros textuais. O que isso significa? O que são gêneros textuais? São formatos de texto que nós identificamos no nosso dia a dia, na leitura e na escrita, para que a gente possa se comunicar. Esses formatos de texto, eles nascem das nossas necessidades sociais, como, por exemplo, uma notícia, uma reportagem, um poema, uma pintura, um meme. Pois é. Será que o meme, esse texto que parece tão despretensioso, tão irrelevante, só serve para brincar, será mesmo que ele não é uma tecnologia? Sim, ele é uma tecnologia. Pensa comigo. O meme produz impacto sobre a nossa vida? O meme tem alguma relevância no nosso cotidiano? Tem. Ele tem características próprias que identificam esse texto enquanto um meme? Tem. Se eu perguntar a você quais são as características de um meme, você certamente me diria uma imagem, palavras do nosso cotidiano, situações do dia a dia. Então, quando a gente está falando sobre meme, a gente está falando sobre uma tecnologia que produz impacto sobre a nossa vida, como, por exemplo, gerando alguma influência sobre a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, produzindo conteúdo e informação e assunto entre nós. E é por isso mesmo que a gente compartilha tanto, reposta tantos memes e ri com eles. Então, os textos são tecnologias. O que o Enem espera que você faça na competência 1? E olha, se você não anotou o que eu disse agora há pouco, anota, tá? Reforça o conceito. Competência 1, a competência 1 é a que trata dos gêneros textuais, que são tecnologias. Qual vai ser o seu papel, então, ao lidar com essa competência? Identificar as características de um gênero, perceber a função social. Olha lá, função social, isso está na habilidade 3 da sua prova. Habilidade 3 que tem a ver com a competência 1. Então, você precisa compreender a função social de um texto. Qual a função social de uma notícia? Qual é a função social de uma campanha? Qual é a função social de um meme? E assim por diante. Então, a competência 1 é exatamente aquela que trata das características que você deve identificar de um determinado texto ou de um determinado gênero textual. Alguns gêneros textuais são muito comuns dentro do Enem. A gente pode falar então em artigo de opinião, resumo, resenha, campanhas publicitárias, memes que têm aparecido cada vez mais dentro da prova, charge. Bem, se eu pergunto a você então, me dê aí alguma característica da charge. Se nós estivéssemos em sala presencialmente ou numa aula ao vivo, talvez você me dissesse: ironia, o uso de imagem, humor. Então, a gente tem a capacidade de identificar características diferentes dos mais variados textos. É isso que você vai precisar fazer em relação à competência 1, ok? Então, mais uma vez, competência 1 tem a ver com os gêneros textuais. E ser um leitor habilidoso e competente é identificar essas características. Claro, se você, por exemplo, vai para a redação do Enem, e ali você não vai apenas ler, mas vai produzir o texto. Por isso que é uma prova à parte. Você precisa ter a competência de se colocar naquele texto com a linguagem adequada, com a estrutura adequada, tratando de maneira adequada do tema proposto. Então, você vai se mostrar competente em relação ao texto, porque você sabe também das características daquele gênero textual.